Boa tarde, professor. Aqui quem fala é o aluno Gabriel de Oliveira dos Santos, né? Aluno da primeira fase do curso de nutrição do Centro Universitário Facvest, né? E como pedido nas últimas semanas, o senhor pediu um trabalho, né, sobre os tecidos já vistos, né, durante esse semestre todo na matéria de histologia, né? E eu escolhi falar sobre o tecido conjuntivo e o tecido, especificamente o tecido conjuntivo especial adiposo, né? Começando com o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo é um tecido que compõe o nosso corpo, né? Ele possui como suas características ele ser altamente inervado, ou seja, ele possui bastante terminações nervosas. A gente também tem ali, digamos, a característica de se ter bastante irrigação sanguínea, ou seja, quando a gente ocorre algum ferimento, né, no tecido conjuntivo, ele acaba expelindo sangue, ele acaba também causando a dor devido à sua alta inervação e à sua alta irrigação, ou seja, tem bastante circulação sanguínea nele e também ele tem bastante inervação, ou seja, isso é o que causa aquela dor, sabe? Quando a gente se corta, quando a gente acaba caindo e ralando alguma parte do nosso corpo, a gente acaba agredindo o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, por ele ter essas duas características principais, ele acaba causando essas duas reações, assim, que seria, no caso, o sangramento, né, e a dor em si. Outra característica do tecido conjuntivo é que ele também possui uma grande diversidade de células, né. Eu vou falar mais pra frente dos adipócitos, né, que são, digamos, que principalmente formam, né, o tecido conjuntivo especial adiposo, né, mas ali a gente tem os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos, os adipócitos, as células mesenquimatosas, né, condroblastos, osteoclastos e osteoblastos, né, que são esse emaranhado de células que formam o tecido conjuntivo, né. Hum, Ele também, o tecido conjuntivo, outra característica dele, ele tem a sua origem, né, no folheto embrionário da mesoderma, né, ou seja, ele tem a sua origem ali entre os três folhetos embrionários, ele, no caso, tem a sua origem na mesoderma, né. E ali, falando do tecido conjuntivo especial em si, né, a gente tem as funções dele, né, que também estão totalmente ligadas ao seu tipo de células. As suas células têm diversas funções, né, hum, e também o tecido conjuntivo, digamos, que acompanha essas funções que as suas células têm, né. Por exemplo, ela tem em relação ali ao transporte de gases e nutrientes, sustentação, elasticidade, preenchimento, cicatrização, absorção de impactos, armazenamento de energia, coagulação sanguínea. A gente tem diversas funções assim que são também específicas de algumas células do tecido conjuntivo, né? Por exemplo, se a gente pegar a função ali da cicatrização, a gente vê que está totalmente também ligado aos fibroblastos que possuem essa função ali, que, digamos, atuam ativamente no processo de cicatrização do nosso corpo. A gente também ele tem em relação aos plasmócitos, né, que alertam o nosso sistema imune, né, ali em relação à defesa, que é uma função também do tecido conjuntivo. A gente também ele tem também em relação aos macrófagos, também tem uma função de defesa muito importante para o nosso corpo. Os osteoblastos, os osteoclastos, que ali, digamos, estão presentes na parte ali da sustentação, né, porque eles formam o tecido conjuntivo ósseo, né, que lá seriam os osteoblastos, os osteoclastos ali que formam. A gente tem diversas funções assim que estão realmente ligadas aos tipos de célula que o tecido conjuntivo tem e suas funções, né? Agora, falando mais propriamente do tecido conjuntivo, assim, ele, digamos, é dividido, né, em dois tipos de tecido conjuntivo. A gente tem o tecido conjuntivo hã, propriamente dito e o tecido conjuntivo especial, que é o que eu vou realmente falar nesse trabalho. Mas vamos dar uma leve relembrada, assim. O tecido conjuntivo propriamente dito, né, ele é dividido também em duas categorias. Ele é dividido em o denso e o frouxo. E na parte do denso, ele tem o modelado e o não modelado. No caso do tecido conjuntivo denso, ali ele possui uma densidade própria, né? Ele pode ser modelado ou não modelado. No caso ali do não modelado, a gente tem, por exemplo, os tendões, né, que possuem uma modelagem própria. E o não modelado a gente tem a própria pele, né, que é uma que não acaba não sendo não tendo, acaba sendo uma parte densa, mas não tendo uma uma modelagem própria, né? E no caso do frouxo, a gente tem a camada papilar da pele ali, que também é uma parte frouxa, que não tem, digamos, uma densidade específica e acaba não tendo
uma modelagem própria também, e acaba entrando nessa parte frouxa, mas por não ter uma densidade, entendeu? Não ter essa característica de uma densidade. Daí, agora a gente entra na parte do tecido conjuntivo especial, que é, no caso, onde eu vou ali especificar mais em relação ao tecido conjuntivo especial adiposo. No tecido conjuntivo ali, a gente pode ver que a gente tem outras categorias ali de tecido conjuntivo. A gente tem o adiposo, a gente tem o hematopoético, o sanguíneo, o ósseo, né? E o cartilaginoso, que são, digamos, outros tipos de tecido conjuntivo, né? Que possuem, digamos, uma característica própria no nosso corpo, assim, uma função própria. Digamos, sendo uma função muito específica e importantíssima para o nosso corpo. No caso, eu vou falar do tecido conjuntivo ali, especial adiposo, né? Mas, digamos, ele é dividido entre esses tipos de tecido que possuem uma função própria realmente importante e primordial para o nosso corpo, né? Falando ali agora do tecido conjuntivo especial adiposo, a gente falando das características dele, a gente pode dizer que ele é um tecido ele possui não muita densidade, né? Ele não possui tanta densidade, por isso que às vezes, digamos, a gente tem um grande volume de tecido adiposo e ele acaba não pesando tanto, ele precisa de bastante volume para ele realmente ter esse peso. Então é uma característica dele, ele não possui, digamos, uma alta densidade, ele possui uma densidade bem baixa, mas ele acaba ocupando mais volume, sabe, para ele conseguir ter uma densidade relevante assim. Outra característica do tecido conjuntivo especial adiposo ali, né, é que ele é formado por adipócitos, né, aquelas células lá que tem a função de armazenamento de energia, né, que tem aquele vacúolo onde é armazenado o lipídio. Quando a gente está, digamos, com o nosso BF, o body fat, ou falando para o português assim, o percentual de gordura alto, esses adipócitos eles acabam inchando, ficando cheios de lipídios, né, de gordura, e isso eles incham, né, eles acabam inchando, inflando assim, ficando cheinhos de lipídios e acabam dando aquele volume assim pra gente quando a gente acaba engordando um pouco mais, sabe? São eles que, digamos, armazenam essa gordura, sabe? E quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente está fazendo a dieta ali, a gente está num déficit calórico, né? A gente está consumindo menos calorias do que nós gastamos, a gente acaba esvaziando esses adipócitos, eles acabam diminuindo, porque a gordura que está dentro deles, ela vai começando a usar como fonte de energia para o nosso corpo, já que a gente não está consumindo uma quantidade de calorias que o nosso corpo precisa, né? Isso aí, obviamente, contam vários outros tipos de estímulos, né, que a gente precisa dar para favorecer esse processo e que use realmente a gordura, mas, primordialmente, né, ele acaba diminuindo essa gordura que tem no adipócito, ele acaba ficando murcho, né? Mas o adipócito mesmo, depois de um processo de emagrecimento, depois de um processo ali de déficit calórico, sei lá, que pode ter durado alguns meses, esses adipócitos ali, eles continuam no nosso corpo, eles não deixam de existir. A não ser que aconteça o processo ali de lipoaspiração, né? Que é um processo cirúrgico ali, né? Que o médico ele vai retirar uma quantidade de células do nosso corpo, né? De adipócitos, e realmente assim a gente acaba perdendo ali uma grande parte das células de gordura do nosso corpo, né? Mas que ao longo do tempo elas vão ser produzidas de novo, né? Porque a gente tem as células mesenquimatosas no tecido conjuntivo que, digamos, é uma célula coringa que pode se tornar qualquer outro tipo de célula do nosso tecido conjuntivo e acaba, né, produzindo esses adipócitos, né? Os adipócitos eles vão ficar ali, digamos assim, eles não têm uma data de validade, eles vão ficar desde quando a gente é criança até a gente morrer, assim, sabe? Os adipócitos, eles são as células que vão ficar no nosso corpo e tem essa função de armazenar energia dentro deles. Então, digamos, é uma função importantíssima, né? Mas que precisa ser cuidada para manter digamos, um indivíduo ali saudável, né? Porque a gente sabe que com o aumento do body fat, ele acaba trazendo vários malefícios ali para a saúde, né? Pode ter arteriosclerose devido à grande quantidade de lipídios que é armazenado no nosso corpo. Então, é necessário ter esse cuidado, assim, sabe? Como outra característica ali, ele é o tecido conjuntivo, né? Ele é, digamos, um tecido conjuntivo altamente energético, obviamente por ter esse macronutriente, digamos assim, armazenado nos adipócitos, né? A gordura ela possui 9 calorias, é um dos macronutrientes mais calóricos que a gente tem, né?
ele só perde para o álcool, né? Mas tem gente que não conta o álcool como um macronutriente, mas a gordura ali, se torna um tecido altamente energético, por isso que a gente acaba demorando às vezes alguns meses para ter realmente aquele resultado que a gente perdeu uma quantidade relevante de gordura no nosso corpo. Falando agora da parte ali das funções, né, do tecido conjuntivo especial adiposo ali, a gente tem a função de armazenamento de energia, primeiramente, né, pelos adipócitos. A gente também tem a função ali de absorção de impactos, né, de proteção, porque a gordura ela acaba também tendo essa função, né? Por exemplo, a gente armazena a gordura, pode ser na parte abdominal, na parte aqui das costas, nas pernas. Mesmo a gente tendo, digamos, o nosso corpo ali, ele acaba tendo uma absorção, sabe? Se ocorrer algum impacto, se ocorrer uma queda, aquele tecido conjuntivo adiposo, ele vai conseguir absorver um pouco desse impacto, sabe? Ele vai conseguir absorver, proteger ali a certa região. Também outra função, né? É a outra função eu dei uma perdida aqui, do tecido conjuntivo adiposo ali, além da reserva de energia, da absorção de impactos, é também o preenchimento do nosso corpo. Porque quando a gente consome ali, digamos, a gente acaba dando uma engordada, assim, a gente acaba armazenando essa gordura nos adipócitos, né? Depende muito da genética da pessoa, onde ela vai armazenar, né? A gente acaba tendo esse preenchimento, né? Pode ser nossos braços, nossas pernas, na nossa parte abdominal. Tem gente que tem a famosa ginecomastia, né? Que é, digamos, um volume maior de tecido conjuntivo, né? Professor, acabou dando um cortezinho aqui, mas só tive que trocar o celular, mas voltando lá. No caso ali, tem pessoas que têm a ginecomastia, né? Que é aquela famosa gordura na parte do peitoral ali, que muitas vezes não é muito agradável esteticamente para a pessoa. Muitas pessoas às vezes fazem cirurgia para retirar ela, né? A famosa lipoaspiração, mas que podem ser diminuídas ali em relação com a dieta, né? Com um déficit calórico, né? Seguindo um plano nutricional, obviamente dando outros estímulos, né? Importantíssimos também para ocorrer esse processo de emagrecimento de uma forma natural e também o mais saudável possível, né? Agora ali, entrando realmente em outra função, ele tem a função de isolamento térmico, né? Isolamento térmico. No caso, assim, devido à camada de gordura ali que a gente tem no nosso corpo, acaba isolando também termicamente o nosso corpo. Obviamente acaba não de uma forma tão relevante assim, né? Em animais assim, por exemplo, o urso polar, outros animais assim, é mais eficiente. Mas no caso para nós, acaba tipo sendo a gente acaba não sentindo uma diferença, mas a gordura ela tem essa função sim. Ela acaba isolando termicamente, né, melhor digamos, o nosso corpo, assim, quando tem alguma temperatura mais baixa, quando as temperaturas estão amenas, assim, não ocorre uma diferença que a gente possa notar, assim, mas ocorre, sim, e também tem essa função, né, no tecido adiposo ali, sabe? Ainda tem essa função, mesmo que às vezes não seja tão perceptível assim pra gente, ela realmente, né, dá alguma diferença sim. É uma função, no caso ali também dos lipídios, se a gente for falar em relação a macronutrientes como um todo, assim, né? Dá essa diferença sim, sabe? Agora ele falando do tecido adiposo, assim, ele é dividido em dois tipos de tecido adiposo especial, né? A gente tem o unilocular e o multilocular, né? O unilocular, ele é, digamos, esse daqui que é responsável realmente pelo armazenamento de energia, se a gente for falar como um total, assim, de uma forma mais simples. Ele tem as funções realmente do tecido adiposo que a gente armazena, assim, que seria ali o preenchimento, o armazenamento de energia, a proteção, o isolamento térmico. Ele também tem outra ali, ele tem uma relação, né, com o caroteno, né, digamos, se a gente for falar de lipídios, os carotenoides, né, que são pigmentos que são precursores da vitamina A, ou seja, são importantíssimos para o nosso corpo, primordiais, eu diria, né? Eles têm, digamos, a função realmente do tecido que a gente armazena, seja no nosso abdômen, no nosso rosto, nos nossos braços, pernas. Ele é realmente aquela ali que a gente armazena nessas partes ali. Ou seja, preenchimento, essas funções ali faladas anteriormente, ele tem realmente essa função. E outra função importantíssima também do unilocular, né, do tecido adiposo unilocular, é que ele tem
ele, tipo, ele, digamos, não é, ele é primordial para a produção de leptina, né, e lipase, que são os hormônios que regulam a nossa fome, assim, sabe? Ou seja, o unilocular ele é importantíssimo para o nosso corpo, principalmente ali, digamos, depois que a gente passa da fase ali, tipo, da infância, assim. Obviamente sempre é importante, né, mas a gente acaba tendo, digamos, o maior uso dele, né? Porque agora eu vou falar do, digamos, do tecido adiposo multilocular, que é esse que a gente usa realmente ali quando a gente é recém-nascido, que a principal função do tecido adiposo multilocular é a produção de calor, né? Um, falando ali em questão de características, né, dele, ele, digamos assim, ele é um tecido que tem realmente a, a função primordial dele é a produção de calor, né? Porque quando a gente é menor, a gente, digamos, a gente está mais vulnerável, né, a estímulos, assim, seja a temperatura, a luz, tudo isso a gente acaba se tornando mais sensível. E esse tecido é primordial para nossa sobrevivência, assim, quando a gente é recém-nascido, né, já devido a essa característica dele, né. Quando a gente é adulto, ainda é capaz de encontrar resquícios dele, mas ele é principalmente quando a gente é recém-nascido. Assim, ele possui ali, falando em questão de coloração, ele possui uma coloração ali marrom para dourado, né, e tudo mais. E a principal característica dele ali é que em sua mitocôndria, ele é riquíssimo em termogermina. Termogermina é uma proteína responsável pela produção de calor, né? Ou seja, como o tecido multilocular ele tem essa função de produção de calor, ou seja, ele é muito rico em termogermina na sua mitocôndria, né? Ali que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, ele é riquíssimo em termogermina. E também, só que ele sendo riquíssimo em termogermina, ele acaba sendo reduzido, né? No caso, a ATP sintetase, né? Que é uma outra proteína responsável pela produção de energia. Ou seja, se a gente for comparar o multilocular com o unilocular, a gente vê que o multilocular está totalmente ligado à produção de calor, à produção de calor mesmo, tipo, produzir calor no nosso corpo. Já o unilocular é mais responsável pela produção de energia, que ali são produzidos hormônios que regulam a nossa fome, né? Que ali também tem relação com um, tipos de lipídio, né? Que são percussores de vitaminas importantíssimos para o nosso corpo, armazenamento de energia, preenchimento, proteção mecânica, tipo sustentação ali, digamos assim, da parte ali do tecido adiposo que realmente a gente armazena, né? Ou seja, a gente consegue ver essas duas diferenças bem evidentes, assim, se a gente for comparar esses dois tipos de tecido adiposo, né? Uh, resumidamente, é isso, professor. Era para falar realmente ali do tecido conjuntivo especial adiposo, né? Um tecido conjuntivo muito importante para o nosso corpo, que a gente da área da nutrição acaba tendo, digamos, uma relação um pouco maior, né? Devido a gente realmente tratar com alimentação, que é um tecido que muitas pessoas às vezes querem, não ser diminuído, mas querem, digamos, diminuir o volume dele, né? Ah, ali com o planejamento alimentar, com vários tipos de estímulo. E obviamente, ele acaba sendo primordial para o nosso corpo por todas aquelas funções ali que o tecido adiposo tem, só que ele é necessário ter um cuidado para que ele acabe não prejudicando, trazendo, prejudicando o nosso organismo, né? Porque, obviamente, com o aumento de gordura no nosso corpo, a gente pode trazer inúmeras doenças junto que não são nada saudáveis para o nosso organismo, né? Por isso é tão necessário o nosso, levando para a área da nutrição, é muito necessário, digamos, o nosso papel de nutricionistas, né? Uh, e nós, como estudantes de nutrição, é muito necessário a gente estudar isso desde cedo para que realmente, quando a gente for ver um paciente na nossa frente, a gente saiba como tratar e saber todas as características, assim, desses tecidos, às vezes, de essas características que a histologia traz, né? Para a gente saber realmente um, levar o paciente para o rumo correto dele, prescrever um planejamento correto para que ele consiga alcançar o resultado dele de uma forma saudável, tratando patologias necessárias, correspondendo às necessidades fisiológicas dele e fazendo isso com uma saudabilidade grande, né? Levando o paciente como a saúde dele como uma parte primordial. Por isso, o estudo da histologia também se torna muito importante, como da bioquímica, anatomia e planejamento nutricional. Bom, professor, esse foi o meu trabalho. Eu gostei bastante de estudar esses tecidos nesse semestre, achei muito interessante. Principalmente dessa parte que eu falei, que a gente vai lidar com o paciente, a gente vai ter que entender todas essas partes aqui, anatômicas, fisiológicas, histológicas, e esse emaranhado de conhecimento só vai trazer
benefícios, né, para o nosso atendimento e que a gente consiga também entender melhor as necessidades do paciente. Então esse foi o meu trabalho, professor. Como eu falei, gostei bastante de ter aula com o senhor esse semestre e eu espero que a gente possa encontrar aí mais para frente para o senhor também passar mais conhecimento para a gente dessa parte de histologia, de citologia, que é uma parte bem interessante e primordial para nós que estudamos nutrição.